Chegando em casa hoje, antes de dormir, você vai ler Lucas capítulo 2, vai ler Apocalipse capítulo 5 e vai comparar. Ali tem anúncio de anjo. Aliás, quando nasce Jesus, os anjos estão aparecendo o tempo todo. Aparece para Zacarias, né? Aparece para Maria, aparece para José, aparece para os pastores. Os anjos. E aqui em Apocalipse, capítulo 5, os anjos estão aparecendo, e estão aparecendo para anunciar a Jesus Cristo. E quando os anjos se manifestam, tanto no capítulo 2 de Lucas, quanto no início ali da manifestação da ação do anjo, no Apocalipse capítulo 5, o resultado inicial, de um lado, em Lucas, é espanto, é medo, diante da manifestação do anjo, ou da manifestação angelical, do grande brilho que de repente aconteceu no meio da noite, na calada da noite, uma grande luz, e o anjo se apresenta, os anjos se apresentam. Em Apocalipse, choro. Há uma voz angelical no capítulo 2 de Lucas, diante do temor, uma voz que diz: não tenham medo. Em Apocalipse capítulo 5, diante do choro, a voz celeste diz: não chores mais. Olha que curioso. E de repente, o que é anunciado é salvação, é Salvador. Salvador é anunciado. Agora, o sinal do Salvador, em Lucas 2, é um sinal estranho, espantoso, curioso. O sinal que o anjo dá é que vocês vão encontrar uma criança envolta em panos numa manjedoura. O sinal de esperança, uma criança. Num berço de ouro? Não, numa manjedoura, num estábulo e num berço improvisado, onde você não podia esperar salvação, onde parece ser um contexto que carece de salvação, a salvação se apresenta para nós de um jeito surpreendente. E quando você vai lá para o Apocalipse capítulo 5, não chores mais. Deixa eu até colocar esse contexto agora. Em Apocalipse capítulo 5, começa falando de um livro especialíssimo, selado, com 7 selos, escrito por dentro, por fora, e completamente selado, que está ali diante do trono de Deus. É um livro que, ao ser anunciado, diante da visão deste livro, o João tem muita esperança, muita expectativa. Parte desse livro é o próprio Apocalipse. O desatar dos selos anuncia as ações poderosíssimas de Deus, que trazem a plena justiça, a plenitude do reino de Deus. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo, e Ele inaugurou o seu reino na sua primeira vinda. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz, e a gente pode entender que os pastores que estavam ali, fazendo serão, trabalhando na vigília da noite, são pobres pastores, num contexto de muita opressão. Eles já são pobres, servem a outras pessoas, cuidam da ovelha, muitas vezes de outras pessoas, e foram escalados naquela noite para fazerem o turno da noite. Poderiam estar descansando, poderiam estar com suas famílias, mas estão nessa situação. E eles pagam impostos também quando eles recebem seu pequeno salário. Só que o imposto que eles pagam não é... Você reclama de pagar imposto, não é? Não, você não, né? A gente não fica muito satisfeito como os nossos impostos são empregados. Comumente nos chateamos
com a realidade dos impostos e como eles são empregados. Bom, imagine o contexto daquela época, gente. Esses pastores são judeus, pobres, que estão debaixo do Império Romano. Eles pagam impostos para o ditador, o déspota que os oprime. O dinheiro que eles pagam de impostos é para fortalecer o opressor, o que domina, o que oprime. Que coisa! Então esse é um contexto, e é mais uma daquelas noites, debaixo do Império Romano. É como um dia após o outro, e de repente nada de novo, nada acontece, e nenhuma luz, e nenhuma esperança de reversão desse quadro de opressão, de injustiça, e de tanta mortandade, de tanta maldade, de tanta coisa antagônica, maléfica, maligna. Então, é esse o contexto desses pobres pastores, quando de repente, na noite, a manifestação angelical. Agora João, em Apocalipse, ele está numa situação muito semelhante. E, para piorar, ele é cristão. E os cristãos estão sendo perseguidos, tanto por judeus, como também por romanos e por toda parte. Nero botava fogo em Roma e a culpa nos cristãos. Os imperadores, após imperadores, faziam miséria, faziam espetáculo, carnificina em relação aos cristãos, que eram mortos, perseguidos, torturados. Que contexto difícil. Então, de repente, um livro que traz a plenitude do reino de Deus, que cumpre as profecias de maneira plena, cabal, um livro que é a ação poderosa de Deus para levar a história de toda a humanidade ao seu final feliz. Então, de repente, grande esperança. Este bendito livro nos traz a justiça, nos traz o reino, nos traz o triunfo do bem sobre o mal. O coração de João ficou tão contente. De repente, a voz angelical começava a ecoar por todo o universo. Quem é digno de abrir, tomar o livro em suas mãos, abrir, desatar os selos e trazer a concretude, a realidade, todo o reino de Deus e toda a sua plenitude, toda a vitória de Deus sobre o mal. Aquela expectativa, a voz ecoava, mas nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ou seja, nem entre os mortos, nenhum ser vivente foi encontrado digno sequer de olhar para o livro. Quizás tomá-lo em suas mãos e desatar os selos. E aí João chorava muito, porque de repente a esperança e de repente a desesperança. Ninguém foi achado digno. E eu chorava muito, diz João em seu relato, porque ninguém foi achado digno sequer de olhar para o livro. E de repente a voz celestial: não chore mais. Meus irmãos, eu não sei como é que, essa noite de Natal, como é que você se encontra, não é noite de Natal hoje, né? A gente está antecipando um pouco, mas tudo bem, a gente nunca sabe quando foi que Jesus nasceu. Eu gosto de celebrar o Natal, porque as pessoas param celebram meia boca o Natal, né? Mas, de alguma maneira, é uma oportunidade de a gente falar do verdadeiro sentido do Natal, como a gente viu hoje. A gente deve celebrar o nascimento de Jesus? Sim. Eu celebraria todos os dias o nascimento de Jesus. E que bom poder ter uma data em especial para a gente parar e refletir sobre a grandeza dessa data. Bom, não chores mais. Não sei como é que encontra essa voz celestial, mas eu acho muito bom esse anúncio do Natal, esse anúncio dos anjos. De repente, não tenham medo. É boa notícia, né? Já pensou a voz do céu que vem para você e fala: não tenha medo, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo do futuro,
Não tenho medo das más notícias, não tenho medo dos violentos, não tenho medo dos déspotas, dos tiranos, dos que de repente estão aí com a faca e o queijo na mão. Não tenho medo. E agora, não chores mais. Não chores mais. O Natal, a notícia de Jesus, o anúncio de Jesus, quer em Lucas, ou do Evangelho, e muito mais agora, no Apocalipse, é uma notícia que espanta o medo e que enxuga do nosso rosto a lágrima, que traz consolo, conforto, esperança, vida aviva. Eu não sei como é que está o teu coração, mas a voz angelical continua a ecoar, e vem lá de cima para cá, onde nós estamos, e diz: não tenham medo, não chorem mais, porque tem um, assim, tem um que venceu, e é digno de olhar, tomar o livro em suas mãos, desatar os selos e fazer cumprir toda a vontade de Deus, toda a justiça de Deus. E de repente, quem é que aparece? E da onde ele vem? Do meio, do centro do trono de Deus, porque ele é Deus. É o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se manifestou, ele se manifesta como leão a princípio. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e o livro abrirá. Meus irmãos, ele não apenas abrirá, ele tem aberto o livro. Ele abre, ele traz à realização todas as profecias, todas as expectativas, tudo que a respeito de Cristo e do Messias foi dito, em Cristo se cumpre. Ele venceu, o livro abrirá e a justiça vai triunfar. E é por isso que começa tanto. O que acontece lá no Natal, quando o anjo anuncia para os pastores o advento do Cristo, o nascimento desse Salvador, desse menino que está numa manjedoura? Ele é Salvador, meus irmãos. O que acontece? Uma grande alegria, essa notícia de grande alegria que o será para todo o povo. Não chores mais, é muita alegria. Meus irmãos, ainda que Cristo não tivesse vivido, vencido, triunfado ainda que ele não tivesse morrido na cruz, era segura a vitória de Cristo, porque ele não veio para ser derrotado, ele veio para vencer. E os anjos já cantavam e celebravam, meus irmãos, ele veio. E só o nascimento dele já era certeza e segurança de que ele triunfaria. E agora em Apocalipse a gente já sabe que ele venceu e triunfou. Ele é o leão. Mas quando se diz que ele é o leão que venceu e que triunfou, de repente, o que aparece? O cordeiro. A gente gosta de Jesus como leão, não é? Leão. Precisa de um leão para me defender. Eu vou adorar um leão. É o poder. Mas lembra do sinal? Eis um sinal. O menino. Não é um guerreiro. É um menino, meus irmãos e irmãs. O sinal é um menino. Envolto em faixas. Posto numa manjedoura. E agora este leão, que de fato é todo poderoso, ele se manifesta como um cordeiro que foi morto. Como tendo sido morto, mas reviveu. E ele tem na sua... Não fica assustado com essa descrição, é apenas uma metáfora, uma tipologia, uma figura de linguagem. Tem 7 chifres. Tem 7 chifres que representam o seu poder. Meus irmãos, o poder é o do cordeiro. Meus irmãos, quem vive e reina para sempre, quem vai ser adorado aqui é o cordeiro. 5 vezes a palavra cordeiro aparece no capítulo 5 de Apocalipse e muitas outras vezes mais no restante do livro.
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque foi como o Cordeiro que ele venceu o diabo, ele triunfou sobre o mal, ele carregou os nossos pecados, foi como o Cordeiro, meus irmãos. Eis o sinal, a manjedoura, é na fraqueza, é lavando os pés, é num ato serviçal. Os últimos serão os primeiros os últimos. Ele veio fazer um rebuliço tremendo, mas ele venceu como cordeiro, digno é, e os anjos vão cantar. Os anjos cantam em Lucas capítulo 2, porque Jesus veio, Jesus nasceu. Agora os anjos cantam, porque Jesus está entronizado, ele está reinando, ele assentou-se à destra da majestade e vive e reina e coloca um a um seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, a morte, que será derrotada por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando se dirá: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte. Pela vitória de Cristo como cordeiro, foi como cordeiro, e digno é o cordeiro que foi morto. Os anjos cantam, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, todo o universo, tudo que há no céu, tudo que há na terra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, o poder, a sabedoria, tudo a Ele, meus irmãos. Isso é tremendo. Creia no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se, assumiu a forma humana, a forma de servo. Eu não vim, disse Jesus, para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida. Meus irmãos, que tremendo exemplo. E essa é uma grande notícia de Natal. Eu não sei qual é a sua situação, normalmente é de fragilidade. A dos pastores era de fragilidade, a de João é de fragilidade, a dos cristãos no primeiro século era uma condição de fragilidade. Mas não chores mais. Você é menor do que muitas vezes a doença, você é menor do que a injustiça, você é menor do que os poderosos, do que os déspotas, você é muito mais frágil. Da perspectiva humana, você está em maus lençóis, eu diria. Por quê? Porque há tanto perigo, há tanta ameaça, há tanta coisa que pode acontecer contra você. Mas não temas, povozinho de Israel. Não tema, ó pequeno rebanho, porque agradou ao Pai redimir vocês, amar vocês. E o menor de vocês é maior até do que aquele que é maior dentre todos os profetas, João Batista, porque o reino de Deus agradou a Deus manifestar todas estas coisas aos pequeninos. Graças te dou, Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu via Satanás caindo como um relâmpago. Eis que eu dou para vocês autoridade, disse Jesus. Vocês são tão frágeis, tão pequenos, mas aprove a Deus que a excelência da glória viesse caber em vasos de barro, tão frágeis como somos, para que a excelência do poder seja sempre dele, a ele sempre a honra e a glória para todos sempre. Ele é o nosso bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que caminha conosco e nos guia aos pastos verdejantes e às águas de refrigério, tranquilas. Mas mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer mal algum. Não tenham medo, não chorem mais, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele é o bom pastor, ele guia, ele cuida. E vamos anunciar o Natal, vamos anunciar Jesus, vamos viver o Natal, vamos experimentar essa paz, vamos experimentar essa alegria, porque o Evangelho é esse, poder de Deus. E já podemos antecipadamente saber que Cristo triunfou, Babilônia cairá certamente e não vai ter para ninguém. O Senhor reinará soberano, sem rivais, estaremos com Ele, todos os que nele esperam. Amém. Deus abençoe, gente.